Olá pessoal do sexto ano, nós vamos dar hoje continuidade aos assuntos da segunda unidade de espanhol e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o vocabulário da família em espanhol, la familia. Vamos começar aqui, pessoal, lendo juntos esse pequeno texto. Hola, mi nombre es Manuelito y tengo una familia muy larga. Hoy solo mis abuelos maternos están vivos. Mi abuelo se llama Francisco y mi abuela se llama Carmen. Ellos tuvieron 3 hijos que son Isabel, Ruti y Carlos. Isabel es mi madre y está casada con mi padre que se llama Juan. Así, yo soy hijo de ellos. Mi tía Rute no está casada, es todavía soltera. Mi tío Carlos está casado. Su esposa se llama Raquel. Mis tíos, Carlos es hermano de mi madre y mi tía Raquel tiene 2 hijos mellizos, Lucas e Maribel. Eles são meus primos. Então, pessoal, aqui a gente tem nesse pequeno texto a descrição da família de Manuelito. E nós vemos aqui em negrito algumas palavras, e essas palavras são o vocabulário sobre a família. É claro que aqui não estão todos, mas estão alguns. Então vamos prestar atenção agora apenas nas palavras que estão em negritos. Por exemplo, a palavra abuelos. Abuelos em espanhol significa avós. Abuelo, que significa avô. Abuela, que significa avó. Hijos, que significa filhos. Madre, que significa mãe. Padre, que significa pai. Hijo, que é o singular de filho. Tia, tio. Tios, que é o plural de tio. Esposa. Hermano, que significa irmão. Hijos mellizos, que significa irmãos gêmeos, e primos. Então aqui a gente tem algumas palavras sobre os membros da família em espanhol. Vamos conhecer agora mais detalhadamente a família do Manuelito. La familia de Manuelito. Estos son los abuelos de Manuelito, Lucas y Maribel, Francisco y Carmen. Ellos son los padres de Isabel, Ruti y Carlos, y los suegros de Raquel e Juan. Então a gente está vendo aqui de novo, não é isso? O substantivo abuelos, que significa avós, padres, que a gente já tinha visto, e agora a gente tem suegros. Suegros em espanhol é sogros, né? Por que eles são suegros de quem? De Raquel e Juan, que são as pessoas que estão casadas com seus filhos. Então, suegros em espanhol significa sogros. Estos son los padres de Manuelito. Isabel es su madre y Juan es su padre. Isabel es hija de Francisco y Carmen. Es hermana de Ruti y Carlos. Es cuñada de Raquel y tía de Lucas y Maribel. Juan es yerno de Francisco y Carmen e cunhado de Ruti e Carlos. Então a gente está vendo aqui de novo, né? As palavrinhas madre, padre, hija, que no caso aqui é o feminino de filho, filha, hermana, que é o feminino de irmão. Cunhada, uma palavrinha nova, que tem o mesmo significado da palavra em português. Tia, de novo. E a gente está vendo aqui uma nova palavra também, que é yerno. Yerno, em espanhol, significa genro, tá bom? Então, Juan es yerno de Francisco e Carmen, ou seja, Juan é o genro de Francisco e Carmen, que são
los padres de sua esposa Isabel. Esta es Ruth. Ella es hija de Francisco y Carmen. Es hermana de Isabel y Carlos. Es cuñada de Juan y Raquel. Es tia de Manuelito, Lucas e Maribel. Então aqui a gente está revendo algumas palavras que a gente já viu antes, não é? Hija, que significa filha, hermana, que significa irmã, cunhada, mesmo significado em português, e a palavrinha tia. Vamos continuar aqui. Estos son Carlos y Raquel. Carlos es hijo de Francisco y Carmen. Es esposo de Raquel. Es hermano de Isabel y Ruth. Es padre de Lucas y Maribel. Es cuñado de Juan y tío de Manuelito. Raquel es esposa de Carlos. Es cuñada de Isabel, Juan e Ruth, e nuera de Francisco e Carmen. Então a gente está vendo aqui algumas palavras que a gente já viu antes, né? Hijo, hermano, padre, cunhado, tio. Estamos vendo aqui novamente também as palavras esposo e esposa, que tem o mesmo significado que em português. E estamos vendo aqui também agora uma palavrinha nova, que é nuera. Quando diz Ruth e nuera de Francisco e Carmen. Então, a Raquel, ela é nora de Francisco e Carmen. Então, nora é o feminino de yerno, né? Genro, nora. Yerno, nuera. Estos son Lucas y Maribel. Ellos son hermanos mellizos. Ellos son nietos de Francisco y Carmen. Son hijos de Carlos y Raquel. Son sobrinos de Isabel, Juan y Ruth. E são primos de Manuelito. Então a gente está vendo aqui de novo a palavrinha hermanos mellizos, que significa irmãos gêmeos. E estamos vendo aqui uma palavrinha nova, que é nietos. Nietos é o plural de nieto, ou seja, netos. Estamos vendo aqui de novo a palavrinha hijos. E aqui estamos vendo a palavra sobrinos, palavrinha nova. Então, sobrinos é sobrinhos em português. E primos tem a mesma forma que em português. Então vamos rever aqui, pessoal, o vocabulário de la família. Então a gente vai ter abuelo, abuela, avô e avó, padre, madre, pai e mãe, tio, tia, esposo, hermano, cunhada, irmão, cunhada, primo, prima, yerno, que significa genro, hija, filha, hijo, filho, sobrino, sobrina, sobrinho, sobrinha, nieto, nieta, neto, neta. Então, como é que seria aqui, então, a árvore genealógica da família de Manuelito? Então, a gente teria aqui, né, Francisco e Carmen, los abuelos. Quem são os filhos de Francisco e Carmen? Ou los hijos? Isabel é hija, Ruth também é hija e Carlos é hijo. E quem seria Juan e Raquel? Juan é yerno de Francisco e Raquel é nuera de Francisco e Carmen, né? Juan é yerno de Francisco e Carmen, Raquel é nuera de Francisco e Carmen também. E aqui nós temos o Manuelito, que é hijo de Isabel e Juan, é nieto de Francisco e Carmen, e é sobrino de Ruth, Carlos e Raquel. E temos aqui Carlos é esposo de Raquel, e Raquel é esposo de Carlos, e Juan, esposo de Isabel, Isabel, esposa de Juan. E para finalizar, temos aqui
los hermanos mellizos, os irmãos gêmeos, Lucas e Maribel, que são hijos de Carlos e Raquel, primos de Manuelito, sobrinos de Ruth, Juan e Isabel, e nietos de Francisco e Carmen. Então, pessoal, esse é o assunto sobre o vocabulário da família em espanhol, e a gente vai dar continuidade com alguns exercícios sobre o tema da aula e também tirar a dúvida de vocês.